Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia de estudo, que nós possamos entender e compreender a sua obra em nossa vida através desses estudos. Que hoje nós possamos estar mais na sua presença do que nos dias anteriores. Eu agradeço por tudo que tem nos acontecido, nós sabemos lidar com as coisas e também pedimos pelo nosso presidente, que ele possa ser guiado pelas suas mãos fortes. Assim seja. Assim seja. Nosso pequeno estudo do livro dos Mensageiros, psicografia Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. É o capítulo 26, Ouvindo os Servidores. Alfredo recebeu Alonso e disse: Nossos mensageiros cientificaram-me de que sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade pelo motivo de sua ausência. Tenho sentido tanta falta deles, não devem angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos, à noite, sinto seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim, e isso me perturba. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras, e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo parecia compreender toda a inquietação. Ponderou e respondeu: Não será impossível satisfazê-lo. Nossos emissários poderão conduzi-lo, entretanto. Creio que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. É imprescindível conformarmos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Quanto aos filhos, precisam definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Tão dedicado é você à família do sangue que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos mandei 2 colegas para reverem suas viúvas e filhos. O pranto dos familiares terrestres envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, desisto do pedido, o senhor tem razão. Então, às vezes, essa saudade que o espírito desencarnado ele sente, assim, da família, que ainda permanece encarnado, é boa, você ter esse sentimento, mas às vezes atrapalha, porque tudo é aprendizado. Então, esse momento que ele se viu sozinho, ali no plano espiritual, com essas missões que são dadas a ele para servir no umbral, nessa casa de socorro, precisava desse momento de
apesar dos mentores darem a opção de poder ir até lá, eles colocaram todos os prós e os contras. E ele, como um espírito já consciente, ele desistiu do pedido, porque ele viu que não seria bom para ele. Daí aqui ele encontra o amigo que caluniou a esposa dele, que fez com que toda uma trama, toda uma briga houvesse um casal que ocasionou separação e tudo mais. O caluniador. Aniceto chamou-nos, vejamos outro ensinamento. Abrimos a porta e vimos um louco que parecia irritado. Tem sentido melhoras, Paulo? Suas palavras emitiram um certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Paulo disse que está melhorando com muita dificuldade de falar. Vem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez. Do caluniador. Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Concentrem no Paulo a capacidade de visão. Vários rostos, inclusive de Ismália, enfraquecida e ansiosa, de Alfredo, demonstrando cansaço e velhice, homens e mulheres mandavam maldições e blasfêmias. Como explicar o fenômeno? Sou assombrado. Lembra-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar, Paulo. Então esse foi o amigo que acabou por fazer várias calúnias contra a esposa dele, levou à separação e a todo esse infortúnio que prosseguiu depois. Traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperados nas recordações dele, vemos as imagens criadas pelo caluniador. Para seus próprios olhos, nossos amigos desse poço evoluíram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam ao monstro do ódio. Vence hoje na luz, no entanto, Paulo os vê como imagina, para esclarecer das suas culpas, para ficar relembrando. Ele vê um tempo do passado em que esses espíritos ainda não tinham evoluído tanto. Então ele ficou preso ao passado. Então ele fica imaginando, fica lembrando de todos esses personagens tristes, abatidos, sendo que eles já estão evoluídos, já não estão mais nessa tristeza, já saíram dessa vibração. E ele continua ainda. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte, tanto nos círculos carnais como aqui. A paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros. E os açoites, a condenação do Mestre, fica ainda na nossa mente conosco até hoje, né? Em que nos revestimos com corpos diferentes, né? Depois de várias internações. Paulo veio casualmente até o próprio Alfredo, que se sentiu cheio de ódio ainda, e apesar da ajuda de Ismália,
que se desvencilhou das manifestações do rancor, foi colhido em Campo da Paz, já faz um bom tempo. E após adquirir algum mérito, intercedeu por Paulo. Alfredo não conquistou a posição de administrador apenas por desejá-la, mas procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Ele teve que vencer essa barreira ainda do ódio, da raiva, e acolheu na própria instituição onde ele é, vamos assim dizer, o presidente ali, o coordenador. Ele recolheu aquele que havia causado todos os males, né, para ele e para a esposa dele, que de certa forma foi o pivô de toda a tristeza dele. E então ele passou por cima disso, do rancor, e acabou por perdoando até, de certa forma, e ajudando ele. Alfredo, felizmente os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Temos a visita de amigos do Campo da Paz. Temos também aqui a nossa vida social, como não? É preciso saber viver, Bacelar. Como corre sua vida? Então ele vai contar como é a vida nessa colônia, a colônia Campo da Paz, que é uma colônia que está bem no umbral mesmo, umbral, vamos dizer, grosso. Nosso lar está um pouquinho afastado. Então ali é como se fosse um pronto-socorro mesmo. Nosso lar é uma colônia, assim, sabemos que é muito grande, tem hospital, tem tudo. E nessa colônia Campo da Paz seria uma espécie de um pronto-socorro, vamos assim dizer. Foram médicos no mundo? Sim, muito raramente lembram a medicina preventiva, esperam a positivação das moléstias para buscarem o recurso preciso. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho, pelo trabalho, sem ideia de recompensa. E o desculpismo, nesse terreno de assistência espiritual, alegam excesso de deveres. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam a bênção da pobreza aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Então ninguém quer mudança. Sempre tem uma desculpa para não mudar. As notícias interessantes. Conhecemos a esposa de Bacelar e a filha dos Bacelar, quanto na croça Cecília e a segunda sua sobrinha Aldonina, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental. Cecília. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. Entretanto, para consegui-lo, tenho que atender a umas tantas obrigações importantes. É preciso tanto? Sem dúvida. Tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não terá compreendido ainda? Sorrimos todos. Segundo os instrutores que nos visitam em Campos da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. André, em nosso lar, porém, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência. Já sente remorsos e arrependimentos, indicativos da renovação. São sofredores que melhoram progressivamente porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionados com o que ouvi, eu lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz
conhecemos muitos espíritos obsessores. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram. E vemos-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santo? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções? Então, está se referindo a... mostrando as diferenças que há entre o nosso lar e essa colônia, que nosso lar estaria um pouco melhor, vamos assim dizer, porque ali bastante enfermos, mas ali nessa outra colônia eles atendem a obsessores e tudo mais. A história da fundação de Campo da Paz. Alguns benfeitores, com a bênção de Jesus, organizaram essa colônia há mais de 2 séculos, em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos ao se ausentarem da terra necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviço que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, o nosso serviço é ativo. Mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Então a gente vê que há um trabalho constante de aprendizado e que os servidores dessas colônias eles têm que se esforçar muito. É muito mesmo. Ganha-se excelente compensação, temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, por isso nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se unem com o desvelado amor. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, por amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Temos muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então eles fazem os projetos tanto para a reencarnação, para passar as provas, mas do lado de lá também se reúnem em família, acabam fazendo um lar assim e ficam por bastante tempo, por décadas ali, estudando, vendo como vai ser a próxima encarnação, os projetos. Então é tudo muito bem elaborado. E sabemos que nós vivemos mais tempo do lado de lá do que do lado de cá. Então às vezes tem reuniões de família lá que ficam muitas décadas mesmo antes de vir para cá. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz, há 3 anos reside em nosso lar. O esposo é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Olha que interessante. Nossa irmã Isaura que se casou em Campo da Paz. Então teve um casamento ali. Existem casamentos, reuniões de casais. Ele é funcionário do Serviço de Investigação do Ministério do Esclarecimento. Ele morava aqui conosco, mas foi convocado e voltou mais tarde para buscar sua noiva. Vicente, não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividade dessa natureza em nosso lar,
Confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília, seu ato do casamento é tão belo na terra, também é aqui. Então lá se reúnem também, existem casamentos, noivados, porque aqui é uma cópia mal feita de lá. Então o que nós temos aqui é simplesmente uma cópia do que tem lá. O que tem lá é mais aperfeiçoado do que aqui. Então todas essas coisas que nós estamos tão acostumados aqui, não é de se espantar que existam lá também, que vêm de lá. Aldenino, sim, para possuirmos aqui, né, essa aventura é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito para colher os júbilos dessa natureza. É necessário ter amado com a alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou a ela, transferindo-se para lá definitivamente? Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo porque estava em situação inferior à dele, mas Antônio, como superior, poderia descer e buscá-la. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento. Porquanto obtivera a permissão das autoridades do nosso lar, mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condição de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz antes da partida definitiva. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando-se o campo do pensamento. Ela teve que se esforçar durante 6 anos para que se concluísse, né, o casamento. Aldonina, já fui visitar o casal uma vez quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. Visitei o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta. André, mas não tem vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Ah, sim, murmurou Cecília. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviço constante. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministério da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. A nosso ver, Campo da Paz é, mais que tudo, um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro, como esses que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativos ao mesmo tempo. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não. O trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias. E torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. Felizmente, porém, temos a faculdade da volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão a serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que nos diz com a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo concluiu, no trabalho de assistência aos outros e a defesa de nós mesmos,
não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Para quem gosta de trabalhar, né, de trabalho, ajudando, lá de lá tem bastante trabalho. Bastante trabalho mesmo. E podemos observar que muita coisa é conquistada lá pelo merecimento. A visita a uma colônia diferente, vamos assim dizer, mais elevada. Muitos ali trabalham muitos e muitos anos para poder ter a chance de visitar uma dessas colônias. Então, que possamos compreender a importância do trabalho, esse trabalho que todos nós fazemos em auxílio ao próximo, que já é uma preparação, já é um treinamento. E aqui encerramos essa pequena amostra, vamos assim dizer. Foi feita uma comparação dessa colônia com a colônia de nosso lar. Tá? Sabemos a diferença. Isso nos remete então ao vídeo que vamos assistir agora.
foram apenas umas pinceladas de como se parece essas cidades. Então, aqueles desenhos, aqueles esboços foram feitos pela Igorina Cunha, lá de Sacramento. Então, e esses desenhos que ela fez de Nosso Lar serviram como base para que fossem feitos os projetos, né, para o filme Nosso Lar. E foram todos inspirados nos desenhos dela. Então, foram mostrados diversas áreas do Nosso Lar, foram mostradas os campos, foram mostrados, vamos dizer, a governadoria, foi mostrado um parque onde tem um cisne, onde fica uma orquestra tocando. É uma coisa muito bonita, que não tem aqui igual. E depois eu vou colocar o link do vídeo para que as pessoas, caso não tenham conseguido ler a descrição, porque a pessoa pode ver a hora que quiser também. Pode ler também a descrição da cidade que foi colocada. Mas todas as descrições são tiradas de um livro da Igorina. Foi tirado do livro da Igorina. Chegou à livraria, pode ter, né, sobre os desenhos de Nosso Lar, que é muito bonito. E vamos agradecer a todos que estiveram conosco até agora. E que espero que essa pequena amostra das cidades tenha matado a curiosidade. Mas a gente vai colocar o link do vídeo também depois, para a pessoa quiser. Na página do Evangelho. Na página do Evangelho. Então vamos agradecer a Deus por esse pequeno estudo que fizemos, que possa despertar a nossa curiosidade para procurarmos um pouco mais a respeito dessas colônias, dessas cidades, que sabemos que existem, que sabemos que tanto ainda na carne, desdobramento, muitos vão para lá para trabalhar, para conhecer, para estudar, e muitos um dia poderão ir para lá. Porque sabemos que aqueles que estão dispostos a trabalhar sempre vão encontrar uma vaguinha. Então, pedir para Deus abençoar todos nós, pedir para que possamos ter bastante conhecimento, e Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Bom final de semana para todos. Acho que assim seja. E pessoal, entra lá no nosso canal do YouTube, se inscrevam lá, por favor, acione o sininho para que em breve a gente possa estar fazendo esse estudo pelo YouTube, tá bom? Obrigada, bom final de semana para todo mundo.